Davi Miranda Neto se espelha em um falso profeta chamado Teófilo Hayashi, que fundou o movimento Dunamis, que tem espiritismo em sua unção. Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o movimento Dunamis, que no grego significa poder. Muita gente enviou mensagem para que eu fizesse um vídeo falando sobre esse movimento e quais são as minhas considerações. Eu não sei se vocês acompanharam, mas recentemente eu publiquei um post no Instagram e também um vídeo de aproximadamente uns 2 minutos e 30 segundos falando sobre esse movimento. E pronto, toda a internet começou a entrar em contato comigo para realmente entender o que estava acontecendo e por que eu falei sobre o Dunamis, o movimento do Tel Hayashi. E neste vídeo eu vou trazer algumas coisas importantes para que você compreenda realmente que o Dunamis é um movimento neopentecostal com características muito próximas de Kenneth Hagin e Benny Hinn. Então, neste vídeo, eu vou trazer um panorama sobre o movimento Dunamis e você pode decidir se realmente é um movimento saudável ou não. O movimento Dunamis não nasceu ontem. Há mais de 17 anos eles estão na estrada. Então, muitos jovens conhecem esse movimento. Tem também algumas músicas que são postadas no YouTube que leva a nomenclatura ou o logo do Dunamis. Então, é um movimento muito amplo e, de um certo modo, eles dizem que é um movimento para-eclesiástico. Então, não tem, por exemplo, uma igreja que está por detrás do movimento. São várias vertentes. Por isso que eles dizem, né? Para-eclesiástico. Alguns dizem, não, o movimento Dunamis é ligado à igreja Zion. Outros dizem que não. Entretanto, existe um problema nisso, porque quando você torna o movimento para-eclesiástico, você nunca vai saber realmente qual a teologia que é definida naquele movimento. E não é diferente do Dunamis. Quando eu falei sobre esse movimento, algumas pessoas disseram, não, Caio, você está falando que o Dunamis é um movimento neopentecostal, mas não é, é um movimento carismático. Inclusive, por incrível que pareça, até mesmo os pentecostais clássicos ficaram escandalizados com o que aconteceu no Dunamis, que é uma conferência que acontece anualmente, onde eles atraem muitos jovens, muitas pessoas que estão em busca de uma experiência espiritual ou até mesmo de uma mensagem do evangelho. Existem pelo menos 2 grandes teólogos do movimento neopentecostal que são conhecidos em nosso meio. Quem tomou muito da fonte deles foi o Edir Macedo e, posteriormente, Valdemiro Santiago e R.R. Soares. Eu estou falando sobre Kenneth Hagin e Benny Hinn. Ali, em meados dos anos 80 e 90, surgiu um tipo de unção onde as pessoas faziam coisas estranhas na igreja a ponto de caírem no chão. É nesse período que vai surgir, por exemplo, o pó de ouro. O que seria isso? As pessoas tinham um contato com o Espírito Santo, alguém pregava ali, começava a declarar alguma coisa, que é uma das coisas inusitadas do meio neopentecostal, que é a confissão positiva, eu declaro e a luz da minha fé acontece, e tudo isso acontecia em um culto neopentecostal. Depois que acontecia esses movimentos esotéricos estranhos, pó de ouro começava a cair do teto ou algo do tipo, e até mesmo algumas pessoas começaram a ter dentes de ouro dentro da igreja. Inclusive, esse tipo de prática chegou aqui no Brasil, onde as pessoas recebiam um tipo de oração ou um milagre e aparecia um dente de ouro. Só que dentro do movimento neopentecostal isso é muito típico acontecer. E por incrível que pareça, um menino que prega lá no Dunamis, que é um dos maiores divulgadores desse projeto ou desse movimento, disse que um dia ele estava fazendo sei lá o que na igreja e começou a cair tanto pó de ouro na igreja que teve que pegar com uma pá. Para vocês não falarem que eu estou mentindo, vejam o vídeo. E eu garanto para você, muitos de nós nessa sala aqui, você deixou de receber nas 7 noites, ou você nem veio para 7 noites, porque você já teve encontro demais com Deus. Porque Deus já fez demais. Na hora que alguém sobe por ar, seu coração está tão duro com aquilo que os seus olhos viram, que você não consegue nem acreditar que Deus vai fazer de novo. Ah, beleza, é mais um culto. Faz sentido o que eu tô falando? Faz mesmo? E aí eu começo a brincar com cinza, sabe por quê? Porque cinza é feita para abafar o fogo. E Deus, ele quer fazer um negócio com você hoje. Ele quer que você pegue essas experiências antigas e que você consiga dar um grande tchau para elas. Foram legais, mas você começa a olhar pro outro lado. Vocês estão comigo? Deus, ele realmente quer que você olhe para aquilo ali e fale assim, ó,
Não, legal, beleza. Agora vamos pra mais. E eu me peguei hoje falando com a minha esposa, essa mulher linda que tá aqui, a Bruna. A gente tava vendo no caminho e Deus começou a me trazer à memória alguns encontros que aconteceram. E a gente começou a falar da vez que a gente tava na farm, e tem vídeo disso, de que tinha tanto pó de ouro no salão, que na hora que a galera gravava, parecia carnaval com purpurina no ar. Que tem testemunho de gente varrendo pó de ouro e colocando na pá, pra limpar. Então, isso daqui é o que acontece nas conferências do Dunamis. Então, gente, me desculpe, isso daqui não é pentecostalismo clássico. No pentecostalismo clássico não acontece essa coisa de cair, por exemplo, pó de ouro do céu, como se fosse uma manifestação da ação divina sobre a igreja. Não tem isso. Se você ler os livros mais antigos e um pouco da história do pentecostalismo clássico, você não encontra nenhuma informação de que pó de ouro caía do céu ou do teto e começava a encher toda a igreja ali como se fosse glitter ou algo do tipo. E o mais impressionante é que muitas pessoas que participaram do Dunamis disseram que o movimento não é neopentecostal, e sim carismático avivado. Não é isso. É uma roupagem um pouco mais moderna sobre o neopentecostalismo. Outra coisa que tem também no Dunamis é a unção do riso. Eles chamam, por exemplo, que é um tipo de unção da alegria do Espírito. E quando você começa a estudar um pouco sobre o que realmente acontece nessas igrejas, gente, é uma coisa absurda. É gente caindo no chão e tremendo, ou mexendo ali como se fosse um animal no chão, uivando. E interessante que tinham pessoas que estavam fazendo ali alguns sons estranhos, que parece muito com a unção de Toronto, que aconteceu entre os anos de 1994 e 1996, onde as pessoas estavam uivando, como se fossem animais, caindo no chão, estremecendo, se mexendo. É uma coisa absurda. Então, tudo que eu estou falando acontece na conferência desse movimento Dunamis. Então perceba, eu estou falando aqui sobre um contexto histórico e também estou apresentando cenas e vídeos, para que você não diga que eu estou mentindo. Então esse movimento não é carismático e nem pentecostalismo clássico, é um movimento neopentecostal. E não para por aí, porque parece que esses voluntários que participam dessas conferências do Dunamis, eles acabam fazendo algumas coisas estranhas, colocando a mão na cabeça das pessoas, as pessoas começam a cair. Gente, isso é muito próximo da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, qual a diferença? O que parece é que é uma nova roupagem sobre o movimento neopentecostal, um tipo de neopentecostalismo um pouco mais atualizado. Nem sempre uma igreja neopentecostal pregará somente sobre teologia da prosperidade. Essas igrejas, de um certo modo, acabam pregando a teologia da prosperidade com uma forma um pouco mais velada, não abertamente. Nesse movimento, tem uma tal de sala profética, gente. Isso, tem uma sala profética. Se isso daqui não é neopentecostalismo, é o quê? É reformado esse movimento? É carismático? É pentecostalismo clássico? O que parece é que com todas essas características e atributos, é que é um movimento neopentecostal. Não tem como dizer que não é, gente. Além disso, eu vi que algumas pessoas que participam desse movimento, o Dunamis, tem fotos, por exemplo, com o Benny Hinn, tem fotos com os grandes teólogos do movimento neopentecostal. Se vocês perceberem, eles, por exemplo, chamaram algumas pessoas que não têm uma boa teologia. Por exemplo, a Tânia Teresa. Gente, eu já falei aqui várias vezes. A Tânia Teresa é um grande problema para a igreja evangélica atual, porque ela prega um falso evangelho e um outro cristianismo. Ela tem a mania de pregar e falar sobre uma tal de herança espiritual, que traduzindo ao pé da letra, à luz da Bíblia, seria um tipo de maldição hereditária. Ela crê, por exemplo, que mesmo você, crendo em Cristo, foi uma pessoa regenerada, você pode carregar heranças espirituais da sua família. Então, por exemplo, se seu pai ele tinha problema com álcool, você pode carregar esse tipo de maldição ou herança, então você tem que quebrar isso. Aí ela ensina alguns métodos e algumas formas que são totalmente antibíblicas. E sabe onde ela estava? Dunamis. Herança espiritual de ocultismo é doença nessa parte do corpo. Por quê? Porque essa é a parte do corpo ofertada para o inferno. Quem já andou por lá sabe que vai fazer a cabeça para o demônio. Quem já andou por lá sabe que pergunta qual é o seu santo de cabeça. Quem já andou por lá sabe que nos rituais bate a cabeça no altar. E não precisa nem você ter andado por lá. Como é que uma pessoa psicografa?
Como é que alguém escreve um livro, um demônio usando a mão dele? Usa a cabeça dele. Você sabe que se você tiver um acidente vascular cerebral, você perde o movimento da mão, do braço. Porque aqui está o motor que comanda todo o seu corpo. Essa é a parte entregue para Satanás. É a cabeça, é o pensamento, é o cérebro. Quando aqueles demônios entram gritando, bem sei que és o santo de Deus, eles estão falando, e a fala começa onde? No cérebro, que está usando a boca daqueles homens. Quando eles vêm andando até Jesus, estão usando os pés. E quem comanda os pés? A cabeça. Então a parte do corpo que é ofertada para Satanás é a cabeça. Entretanto, eu preciso reconhecer que o sistema do Dunamis, no formato de mídias, redes sociais, etc., é muito bom. Eles conseguem fazer um bom trabalho. Eu acho que isso que chama a atenção desses jovens. Uma mídia mais moderna, assuntos contemporâneos, cores vibrantes, tudo em prol de chamar a audiência para eles. E nisso não há nenhum problema. A questão é que tipo de teologia está sendo pregada ali. Então, como que eu posso levar a sério um movimento que supostamente é carismático e eu chamo a Tânia Teresa, que é pastora e acredita em heranças espirituais? Gente, isso daqui é o puro suco do neopentecostalismo. Inclusive, nessas igrejas neopentecostais tem muitos cultos de quebra de maldição. Olha, vem aqui meu irmão e minha irmã que nós vamos quebrar essa maldição hereditária. Tânia Teresa estava pregando lá. E aí, o que a gente faz com isso? Então perceba que tem muitas características de um movimento completamente neopentecostal. Existe sim uma cara para o movimento. Existe um atributo para esse movimento. Agora, é impossível ver os vídeos que eu mostrei, o que eu estou falando aqui também, e dizer, olha, o movimento Dunamis é um movimento carismático, pentecostal clássico ou algo do tipo. Não é. Vocês estão ofendendo os pentecostais clássicos. E eu creio que todo movimento neopentecostal, de um certo modo, é prejudicial para a igreja evangélica. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto importante são as manifestações esotéricas que acontecem na conferência do Dunamis. O que acontece ali, acontece também na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo e em outras também vertentes religiosas. Onde tem um tipo de espírito, vai ter esse tipo de manifestação. Eu não consigo entender realmente onde eles encontram base bíblica para defender que uma pessoa, depois que ela recebeu uma teofania, ela realmente cai no chão. Francamente, se você ler a sua Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar nenhuma passagem bíblica que mostre que quando o Espírito vem sobre nós, a gente cai no chão como se fosse um animal e fica se mexendo, uivando e gritando como se fossem pessoas que não têm a consciência do que está fazendo. Você não encontra nenhuma passagem bíblica que vai reforçar esse tipo de teologia. E isso é muito preocupante porque esses jovens não têm contato com a Bíblia. Eles podem até ler a Bíblia, mas, infelizmente, não estudam a Bíblia. Então, quando eu vejo esses jovens entusiasmados, em busca de uma experiência nova, de uma histeria, mas não querem ter contato com o próprio Deus por meio das Escrituras, isso é problemático. Entretanto, eu tenho que ser claro nesse vídeo. Eu não estou dizendo que quando o Espírito Santo vem sobre nós, a gente não tem nenhum tipo de emoção ou algo do tipo. Tem, é impossível não ter. Só que uma das coisas principais que o Espírito Santo faz no homem é convencê-lo do pecado. Depois, convencê-lo do juízo. E por último, convencê-lo da justiça de Deus. Então perceba que o Espírito Santo, ele vem sobre nós para nos transformar. E diante disso, o próprio Espírito Santo vai nos capacitar com dons, para que a gente edifique a igreja por meio daquilo que ele mesmo nos deu. Mas essas práticas esotéricas, por exemplo, sala profética, Shabá e outras coisas que acontecem lá, não tem base bíblica, gente. Não tem. É apenas um movimento carismático que quer envolver os jovens em um tipo de histeria. Essa é a verdade. Daí o que acontece? O jovem vai lá, pega dinheiro emprestado com seu pai ou com sua mãe e fala, pai, eu vou na Dunamis Con. E de repente começa lá a participar. Só que o jovem não vai prestar atenção na palavra ou no louvor. Quando começar a ter um arrepio diferente, vai cair no chão. Por quê? A centralidade não está na proclamação do evangelho, mas nessa experiência
que a pessoa vai ter na hora da conferência. Então parece que é um tipo de chamariz para que você tenha uma experiência diferente daquilo que você tem nos cultos tradicionais. Toda a experiência tem que passar pelo crivo das Escrituras. Qualquer coisa que acontecer em um culto, abra a sua Bíblia. Veja se tem base bíblica para isso. Porque se você não usar esse parâmetro, você não é protestante. Você não é protestante. Porque nós temos um princípio, somente a Escritura. Se eu tenho que tomar qualquer decisão na minha vida, eu procuro o quê? A Bíblia. Se eu tenho que decidir o que fazer ou não, eu procuro a Bíblia. Então, quando acontece um tipo de manifestação estranha na igreja, por que eu não procuro a Bíblia? Por que eu coloco as minhas experiências acima das Escrituras? Se você faz isso, você não é protestante. Porque todo protestante que zela para as Escrituras colocará qualquer coisa no crivo da própria Escritura. Isso é um lema da Reforma Protestante. Então, isso não tem o que se discutir. Agora, eles não vão partir por esse princípio, porque eles creem que realmente tem coisas que não aconteceram na Bíblia e que nós não podemos limitar o Espírito. Então, basicamente, esses jovens estão em busca de uma experiência um pouco mais fora do comum. Não basta mais ouvir o Evangelho, cantar louvores, orar e fazer missão. Tem que ter uma experiência diferente, um arrepio na pele. Porque se não tiver isso, não valeu a experiência. Então, o Dunamis tem que entregar o pacote completo: louvor, pregação, experiência pessoal e missão. Se não entregar isso, infelizmente não agradou o cliente. Então o Dunamis age dessa maneira. O que as pessoas podem achar o que é a DunamisCon, mas o que ela realmente é? As pessoas podem achar que DunamisCon é um desfile de moda, mas não é. Isso é DunamisCon. Isso aqui. Muito chaba, muito unção. Isso é DunamisCon. As pessoas elas podem achar que DunamisCon é um hype sem fim. Porém, DunamisCon não é hype. DunamisCon é presença. Mais fogo, Espírito. Mais fogo, mais fogo. Vai, Senhor. Em nome de Jesus, enche ele, para que ele possa transbordar, Senhor. Em nome de Jesus. Fogo, fogo. Elas podem achar que DunamisCon é emoção, mas não tem a ver com emoção. Tem a ver com fome e sede pela presença. Então tá entendendo qual é o rolê? À medida que você abre o seu coração para um derramar do Espírito sobre a tua vida, você recebe. À medida que você tem um coração faminto, um coração sedento, o Senhor também derrama sobre a tua vida. E que mesmo aí da sua casa, conferindo tudo que Deus está fazendo nessa DunamisCon, você possa ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. E essas práticas esotéricas acontecem muitas vezes em igrejas neopentecostais, como, por exemplo, a Igreja Plenitude do Trono de Deus, do Agenor Duque. Faça a comparação. Veja o que aconteceu no Dunamis e pegue alguns vídeos da Igreja Plenitude, como as pessoas caem no chão, as palavras do apóstolo Agenor Duque. Gente, é tudo igual. É tudo igual, tá? Não me venha dizer que isso daqui é pentecostalismo clássico, que não é. Esses movimentos para-eclesiásticos, eu tenho as minhas dúvidas. Por exemplo, Marcha para Jesus. Marcha para Jesus é puro neopentecostalismo. Sabe quem fundou a Marcha para Jesus? A bispa Sônia Hernandes e o Estevão Hernandes, que é do movimento neopentecostal da Igreja Renascer. É isso. Então, tem ali um pouco do fermento neopentecostal, assim como o Dunamis. Eles acabam ali velando algumas coisas que acontecem, mas é puro neopentecostalismo. Todo mundo ali está tomando a fonte do Kenneth Hagin, do Benny Hinn, do Oral Roberts, do Clive Dollar, entre outros. E recentemente, né, um que está aí em alta na internet é o Joel Osteen, ou Joel Osteen, né? Que é muito conhecido e tem uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. A terceira coisa importante é o mercado da fé. Algumas pessoas disseram para mim que durante a conferência do Dunamis, não depois que foi postado, mas durante, cobraram um valor X, tá? Se eu estiver mentindo, tá? Por favor, me corrija. Então, além de ter um valor X para você participar dessa conferência, que era, salvo engano, entre 300 e 400 reais, para participar da conferência, tinha ainda um valor X para você assistir ao vivo online. Então, de um certo modo, é o mercado da fé. Não estou dizendo que você não pode cobrar um valor X para fazer uma conferência. Não estou dizendo que você não possa cobrar um valor X para fazer um evento ou uma conferência. Entretanto, tudo isso tem que ter um cálculo muito justo. Então, quanto que custa a alimentação, o aluguel do local,
as mídias, etc. Aí você fecha um valor e você cobra. Se for um valor muito alto, gente, aí libera, gente. Libera, faz um lugar um pouco mais tranquilo, que não tenha tantos custos assim, porque é inadmissível, por exemplo, você fazer uma conferência que a maioria só vem jovens e você vai cobrar 300 ou 400 reais. É um valor muito alto mesmo. Agora faz o cálculo comigo. 18 mil pessoas vezes 400 reais vai dar 7 milhões. Fora os objetos que eram vendidos depois da conferência. Além, né, do supostamente valor cobrado online. Então, eu não sou contra custos, tá? Não sou contra você cobrar alguma coisa para fazer um evento. Mas temos que tomar muito cuidado com a usurpação financeira. Se é um movimento que pensa em missão, eu não acho que esses valores estão de acordo com a realidade do povo brasileiro. Mas se você quer fazer um mega evento com luzes piscantes e chamar o Brasil inteiro, então você vai gastar mais dinheiro mesmo, infelizmente. E o Dunamis, de um certo modo, tem um tipo de sistema de mercado da fé. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que as pessoas que estão ali, elas fizeram isso com uma intenção má. Eu não posso julgar isso, porque eu não sei realmente o que se passa no coração dos líderes que fazem esse projeto, mas é um valor muito alto. Inclusive, quando você começa a pesquisar alguns comentários lá no TikTok, no Instagram, seja o que for, você vai ver que uma das reclamações é que o valor é muito alto. Então, de um certo modo, isso é o neopentecostalismo velado. Você não precisa cobrar por um objeto ungido, você pode cobrar por um ingresso caríssimo e depois dizer que é um movimento de missão. Então, perceba que são várias coisas englobadas que são preocupantes, que não muda muito daquilo que a gente vê no meio neopentecostal, tá? E eu também discordo, tá bom? Para vocês não falarem nada de conferências reformadas que cobram também 400 e 500 reais para você participar de uma conferência. Eu discordo completamente. E outra coisa, eu vi muitos teólogos na internet passando pano para o movimento Dunamis, simplesmente porque eles vendem cursos por aí. Olha, eu não posso falar isso do Dunamis porque tem gente lá que compra o meu curso. Então, eu vou amenizar um pouco aqui e não vou falar realmente o que eu creio. Vocês estão passando pano para o movimento neopentecostal. Mas perceba, eu não estou proibindo ninguém de cobrar um valor X para fazer um evento. A minha pergunta é, para onde está indo esse dinheiro? Aonde está sendo investido? Tem algum documento oficial que deixa muito claro os gastos e os custos? Porque assim a gente consegue ter credibilidade no movimento. Então, são várias perguntas. O Iago Martins comentou sobre isso, né, lá no 2 Dedos de Teologia, e ficaram bravos com ele, porque ele disse que realmente é um tipo de mercado da fé, é um tipo de universal jovem, esse movimento Dunamis. Então, existe um mercado da fé, e isso é problemático no movimento neopentecostal. Então, o Dunamis tem características do movimento neopentecostal, sim. O Dunamis investe muito nesse universo mais de redes sociais, com uma figura de alguém que fala bem, com uma boa oratória, e isso é bom. Eu acredito que todo líder ou pastor deve se especializar em oratória, retórica, seja o que for, para que consiga comunicar muito bem o evangelho nas redes sociais. E o Theo Hayashi e a esposa dele fazem muito bem isso nas redes sociais, tá bom? Isso eu não nego. Inclusive, a esposa dele, que faz parte do movimento, ela comentou em uma postagem minha, não respondi ela porque estava muito claro o que eu disse e a resposta dela estava no vídeo que eu fiz, então para que eu vou responder? Só que eles se comunicam muito bem. Pois é, esses efeitos visuais, essa paleta de cores e tudo mais que eles fazem nas redes sociais, além da boa comunicação, atrai muitos jovens. Até mesmo os cortes dinâmicos que tem ali nas redes sociais são bem feitos. E isso traz audiência, isso é muito natural, tá? Então, essa estética moderna, de um certo modo, não é prejudicial. É muito bom porque atrai as pessoas. A minha preocupação é, esse formato é um chamariz para a pregação do evangelho ou um chamariz para os jovens participarem do movimento Dunamis com uma ideia um pouco mais mística sobre o movimento. Tipo assim, olha, isso me atrai bastante, eu quero saber o que vai acontecer no Dunamis, e eu vou escrever, vou comprar o curso, vou comprar isso, vou comprar aquilo, porque eu quero participar do movimento Dunamis. Porque parece que essas redes sociais que eles fazem, a forma que eles divulgam o Dunamis, é uma forma realmente de atrair um público específico. E se você vê lá, tem muitos comentários de uma garotada, sabe? Garotada emocionada, que quer participar. Então, de um certo modo, essa estética moderna deles
quando trata-se de redes sociais ou até mesmo do próprio ambiente do movimento, é muito atrativo. É um movimento um pouco hippie, sabe? Um pouco colorido, um pouco descontraído, que traz a cultura para o movimento e o jovem entende que ali é o lugar dele. Então não importa se o movimento tem fidelidade com as escrituras, o que importa realmente é o que o movimento entrega espiritualmente. É por isso que eles vão lá, caem no chão, eles dão gargalhadas, unção do riso, pó de ouro caindo do céu. Então, é um pacote muito completo, neopentecostal. Essa é a verdade. Eu percebi uma coisa interessante. Muitos jovens comentaram lá no post que eu fiz no Instagram, dizendo que eu não posso negar o que aconteceu lá, foi Deus agindo. E, francamente, eu não posso negar que Deus não tenha feito algo ali. Deus age onde Ele quiser. Gente, é o seguinte, eu não estou aqui para negar experiência de ninguém. Eu acho que a experiência com Deus e com o Espírito Santo é muito individual. Só que, será que Deus fala além das Escrituras? Será que tudo que nós fazemos hoje não tem respaldo na Bíblia? É que eu digo, olha, se nós temos um problema no casamento, a gente procura um pastor para orientar a gente. E ele vai usar o quê? A Bíblia. Se nós temos algum problema em nossa saúde, nós procuramos a Deus. Nós oramos, nós buscamos na Bíblia o que aconteceu. A nossa esperança vem de lá. Então, tudo que nós fazemos, nós buscamos uma centralidade, que é a própria Bíblia. Então, tudo emana de lá, tudo vem de lá. Mas olha só que curioso, quando uma pessoa cai no chão e fica uivando como animal, a gente fala, opa, peraí, isso daí não é bíblico, não aconteceu com os apóstolos, não aconteceu na igreja primitiva. Aí vem um irmão, né, que é jovem, 16 anos de idade, e fala, não, Caio, você não pode negar o que aconteceu comigo, ali foi o agir de Deus. Será? João diz que nós devemos provar se os espíritos vêm de Deus ou não. E olha só, não me venha com aquela frase clichê que o que nós estamos fazendo é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar à luz da Bíblia contra o Espírito Santo é atribuir um sinal genuíno, verificado pelo próprio Deus, a Satanás. E João diz, provem os espíritos, para ver realmente se eles vêm de Deus ou não. Porque tem muita gente por aí que está praticando espiritismo e está achando que é obra do Espírito Santo, e não é. Então, gente, tudo que acontece nesse movimento Dunamis tem muita semelhança com o movimento neopentecostal. Agora, eu quero deixar algo muito claro para vocês, tá? Eu não estou dizendo que o movimento Dunamis é do diabo. Eu não disse isso em nenhum momento do meu vídeo. Outra coisa também, eu não disse em momento nenhum que no movimento Dunamis não tem pessoas salvas. Tá? Eu não falei isso. O que eu acredito é que é um movimento esquizofrênico, que tem problemas teológicos graves e que coloca as experiências acima das escrituras e que isso pode influenciar e ter consequências na vida espiritual de qualquer pessoa. Ou seja, é um movimento que pode causar males para aqueles que não entendem as escrituras. É isso que eu estou falando. Mas tem crente genuíno lá? Tem. Tem pessoas salvas? Tem. Entretanto, elas não frutificarão nesse movimento, assim como as pessoas que estão na Igreja Universal do Reino de Deus e na Igreja Plenitude, assim como pessoas que estão no catolicismo. Tem pessoas salvas nesse meio? Tem, gente. Tem. Agora, elas vão frutificar? Elas entenderão o Evangelho como realmente ele é? Dificilmente. Porque estão colocando as suas experiências acima da própria Bíblia. Aí fica difícil de entender realmente o que elas querem. Elas querem realmente o Espírito e somente o Espírito, ou elas querem o Espírito e a palavra? Não dá para fazer essa dicotomia, tá? Então, gente, eu peço que você tenha paciência com o movimento Dunamis. Muita gente vai criticar você depois de você criticar o movimento Dunamis. Tenha paciência, porque, infelizmente, eu fui muito hostilizado nas redes sociais e eu não vou ficar aqui me vitimizando, tá? Isso acontece, toda apologeta tem que aguentar essas coisas, mas eu percebi que é uma garotada que não tem nem aprofundamento bíblico. Eu vi lá um garoto de 16 anos de idade tentando ensinar teologia, tentando falar que o Espírito Santo ainda age da mesma forma como na era apostólica. O interessante é que a gente não vê mais morto ressuscitando, né? Porque, gente, tinha um propósito, apontar para o Cristo. Não estou dizendo que Deus não faz milagres. Eu creio que a gente pode orar e Deus curar uma pessoa. Agora, como foi feito na era apostólica, não acontece mais, gente. Tá bom? Você pode discordar, faz parte. Então, esse vídeo que eu fiz, algumas pessoas vão discordar e vão dizer realmente que eu faltei com respeito. Vocês perceberam que eu não faltei com respeito em nenhum momento. Mas
Quem não tem argumento vai contra o argumentador. Eu espero que você não caia nesse erro, tá bom? Gente, esse vídeo ficou muito longo. Eu queria fazer um vídeo de 2 horas, até 4 horas, se possível, só para falar de cada ponto. Entretanto, eu sei que tem muita gente que não tem paciência para assistir um vídeo de 1 hora. Então, eu acabei deixando esse vídeo um pouco mais curto. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam filtrar também esses movimentos, tá? Assim como legendários, Marcha para Jesus. São movimentos estranhos que nós temos que questionar à luz da Bíblia. Então, esse foi o nosso vídeo. Deus te abençoe, boa semana e até mais.